Olá pessoal, tudo bem? Essa aula e nossas próximas aulas a respeito desse assunto de soluções, de dispersões, vão ser aulas conceitualmente curtas, o que é muito bom, porque você não vai ter que ficar me ouvindo muito tempo aqui nesses vídeos. Por outro lado, para assimilação dos conceitos, para você ganhar uma dinâmica e uma grande experiência nesse assunto, faz-se necessário que você resolva muitos exercícios, que você treine muito. Eu digo que essa parte é uma parte mais de compreensão matemática do que de lógica matemática do que qualquer outra coisa. Então, nós temos uma vantagem por um lado, uma desvantagem pelo outro. E eu já faço pedido aqui para vocês. Vocês treinem bastante. Eu vou sugerir sempre bastante exercícios para vocês fazerem. E que vocês tentem treinar e entrem em contato comigo para sanar as dúvidas, para tirar as dúvidas das coisas que perturbam vocês. Né? E agora a gente vai especificamente tratar mais de soluções. Né? Soluções, como a gente falou lá, com partículas pequenininhas de 1 nanômetro, partículas em que vão estar completamente dissolvidas no seu solvente, que você vai tentar esperar a gravidade agir para que ocorra uma sedimentação, não vai dar certo. Você vai tentar fazer uma ultracentrifugação, não vai dar certo. Se você quiser separar os componentes, se você quiser fazer uma ultrafiltração, não vai dar certo. Então, se quiser separar os componentes, você tem que ir lá para uma destilação ou para outra técnica de análise imediata para que você consiga fazer uma análise bacana dos componentes que formam a tua solução. Né? Mas não é exatamente de análise imediata que a gente vai falar. Vamos direto ao assunto aqui. Como eu prometi no começo, eu não quero que vocês me escutem muito nesse momento. A coisa tem que ser prática aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Mesmo quando a gente fala de solução, a gente sabe que às vezes a solução lá, né, quando a gente está analisando o sistema, o copinho que tem lá uma água e um sal dissolvido, nem sempre a gente vê uma única fase. E nem sempre ver uma única fase no sistema, às vezes a gente vê um pozinho lá embaixo, né? E aquele pozinho lá embaixo tem a ver com um conceito muito interessante que a gente chama de coeficiente de solubilidade ou a solubilidade da solução. O que é isso? E aqui isso é a máxima, isso tem a ver com a máxima quantidade de soluto lá do sal, do pozinho que você está jogando, ou mesmo do líquido que você vai jogar lá na água, no seu solvente, que vai se solubilizar numa certa quantidade de solvente. E isso depende da temperatura, tá? Então sempre nós temos um coeficiente de solubilidade, uma solubilidade que é o máximo que aquele solvente vai aguentar de soluto dentro dele, né? Essa coeficiente de solubilidade ou solubilidade simplesmente vai ser dado por mol por litro, mols de soluto por litro de solvente, grama por litro, ou porcentagem de soluto em relação ao solvente. Tem várias unidades que podem ser dadas essa solubilidade. Uma tipicamente usada é grama por litro, grama por ml, grama por grama, mas sempre é meio que demarcado o soluto e o solvente. Então, por exemplo, aqui eu estou falando para vocês, se eu pegar 100 gramas de água ou 100 ml de água, um copinho de 100 ml de água, e jogar lá o sal de cozinha, o NaCl, a uma temperatura típica de 20 graus Celsius, eu vou conseguir dissolver lá no máximo 36 gramas. Então 100 ml de água aguenta no máximo 36 gramas de NaCl. Mas no máximo o quê? 36 gramas serão dissolvidos completamente. Se você colocar menos de 36 gramas, esses 100 ml de água vão conseguir dissolver completamente. Se você colocar mais de 36 gramas, não vai dar. A água vai conseguir dissolver os 36 gramas,
O resto que você colocar lá dentro vai para onde? Se esse sólido é mais denso que a água, vai precipitar lá embaixo, vai sedimentar lá embaixo do copo. Beleza? Então vamos lá. Você tem vários solutos aqui que eu estou colocando nessa tabela, né? A solubilidade também é uma marca da interação entre a molécula de água, por exemplo, se o seu solvente é água, e o soluto que está lá dentro, tá? É uma marca da interação se a gente sabe que a água é polar. Se você jogar lá um soluto polar lá dentro, iônico, a solubilidade tem a chance de ser maior, tá? Mas então isso traduz um pouco da interação que está tendo entre a água e a substância que você está jogando lá dentro. E aqui nessa tabela você tem alguns exemplos de substâncias a 20 graus Celsius sendo dissolvidas em 100 ml de água ou 100 gramas de água, certo? Então vamos lá. Voltando a essa noção do que a solubilidade dá para a gente, de que o coeficiente de solubilidade dá para a gente, ele vai dar para a gente uma noção fundamental e uma possibilidade de classificar a solução, né? Então lembra daquele número, 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Essa é a solubilidade a 20 graus Celsius. Então olha o desenho aqui. Se eu botar 25 gramas de NaCl, a água fala assim, tô tranquilo, eu aguento mais NaCl, você está jogando bem menos do que eu posso suportar, né? Então esses 25 gramas de NaCl vão ser completamente dissolvidos aqui pela água. E aí a sua solução até aguenta mais NaCl. Ela permite mais NaCl ser jogado lá dentro. Porém, a gente jogou menos. Fazer o quê? Essa solução que aguentaria mais, né, sal para ser dissolvido, a gente chama de solução insaturada. Que é aquilo que eu falo, a massa do soluto está menor que a massa indicada no coeficiente de solubilidade. Certo? Agora, se você jogar uma quantidade exatamente igual à massa que a água consegue dissolver, né, daquele sal, ou seja, 36 gramas, você jogou 36 gramas em 100 gramas de água, você tem uma solução que a gente chama de solução saturada. Ela já saturou. Você já jogou a quantidade que ela podia dissolver completamente. Ou ela pode dissolver completamente. A massa do soluto está igual à massa indicada no coeficiente de solubilidade. Isso a gente chama de solução saturada. Agora, ou esse exemplo que está no meu desenho aqui, que também é uma solução saturada. Você colocou 50 gramas de NaCl. Ora, você lembra que ela consegue a água dissolver somente 36. Poxa, vão ser dissolvidos 36 gramas. Mas aquilo que sobra para esses 50, ou seja, 14 gramas, vão formar o tal do corpo do quê? Do corpo de fundo, o sedimento, o precipitado, aquilo que vai lá para o chão, certo? É o que a gente chama de solução saturada com sedimentação com corpo de chão. Isso acontece sempre quando a massa do soluto é maior que a massa indicada no coeficiente de solubilidade, certo? Então essas são as classificações de tipos de solução que são dadas como valor de referência, são inferidas, na verdade, através do coeficiente de solubilidade da sua futura solução a ser formada. Muito bem. E a gente tem um tipo de solução também, que é a solução supersaturada, que eu falo para você aí, dá uma clicada nesse vídeo aqui do YouTube para ver como é que é uma solução supersaturada, melhora essa animação para complementar um pouco a minha descrição. Então, vamos imaginar o seguinte, como é que a gente forma uma solução supersaturada? A gente pega uma solução saturada que tem lá um corpo de fundo, que você está vendo meu cursor aqui, circulando, né, esse desenho, certo? E aí eu chego e eu aqueço, vou aquecer. Então imagina que essa solução inicial está 25 graus Celsius e aqueço.
a 80 graus Celsius. Aí quando eu aqueço a 80 graus Celsius, o que vai acontecer? A solução está saturada, mas deixou de ter o corpo de fundo. Por quê? Porque a solubilidade é uma grandeza, é uma propriedade, depende da temperatura. Você vai ver que já eu vou explorar um pouquinho mais isso. Tá? E aí eu aqueci. Sumiu o corpo de fundo, mas estou com uma solução saturada. Aí estou com essa solução em repouso, quietinha. Aí eu faço gradativamente, devagarzinho, que nem ficou meu tom de voz agora. Eu vou resfriando paulatinamente essa solução. Devagarzinho, devagarzinho. 80, 70, 60. Você já entendeu o espírito, né? Você vai pular essa parte do vídeo aí, né? Você vai pular essa parte do vídeo. Ó, 40, 50, 30. Opa, chegou a 20. Aí você fala assim, poxa, mas a 20, se eu pensar na situação inicial que eu tinha antes, era para eu ter um corpo de fundo, né? Mas eu não tenho. O corpo de fundo parece que está completamente dissolvido. E é exatamente isso. Quando você faz você tem que fazer essas etapas. Você pega uma solução saturada, corpo de fundo, aquece, aí some o corpo de fundo, porque lá a 80 graus Celsius ele consegue dissolver mais, né? A solubilidade dele aumentou, o coeficiente de solubilidade dele aumentou, mas você foi fazendo esse resfriamento devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Chegou a 20, não apareceu o corpo de fundo, você pode deduzir, comparando a 20 que não tem corpo de fundo e o 20 graus Celsius inicial aqui, que tinha o corpo de fundo, que a solução sua agora aqui, sem a presença desse corpo de fundo, certamente ela está, olha esse nome, super saturada. Se você der um petelecozinho, se der um tapinha nessa solução, perturbar um pouquinho essa solução super saturada a 20 graus Celsius aqui, o corpo de fundo vai aparecer. Pum, vai aparecer. Tá? Aqui é outra evidência que a solução está super saturada, porque quando você pega uma solução que não é super saturada e mexe nela, não vai de repente aparecer o seu corpo de fundo, o seu soluto no sistema, certo? Isso é o que a gente chama de solução super saturada. Muito bem, para terminar, indo em direção ao término dessa aula, nós temos que comentar uma coisa muito importante, que eu já falei. A gente fala de solução supersaturada para emendar essa dependência da solubilidade, do coeficiente de solubilidade com a temperatura. Então, um gráfico típico para a gente estudar o comportamento de uma solução é esse gráfico que a gente coloca aqui no eixo Y o coeficiente de solubilidade, no eixo X a temperatura. Então, a gente lê o gráfico como é que a solubilidade depende da temperatura. A grande maioria das soluções apresentam esse comportamento aqui. Você aumenta a temperatura, a solubilidade aumenta, ou seja, o solvente consegue dissolver mais água, dissolver mais o soluto, desculpa, tá? Então a solubilidade aumentou. E é muito importante saber o seguinte: toda vez que você tem esse comportamento, que a solubilidade ao cursor do mouse, toda vez que a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, é importante que você saiba que você tem uma dissolução que a gente chama de dissolução endotérmica. Ou seja, a hora que você jogou o sal no sistema, você jogou o composto no sistema, seja o sal, seja a base, o que seja, o sistema toma um pouco de calor da vizinhança. Ele absorve calor da vizinhança. Por isso que a gente sabe, a gente vai ver isso melhor quando a gente estiver estudando equilíbrio químico desses sistemas com precipitação, com a formação de corpo de fundo. Mas você já sabe o seguinte: se você tem um gráfico em que você sabe que a solubilidade aumentou com a temperatura, você sabe que a dissolução é endotérmica. E se você tiver aqui, por exemplo, o sulfato de césio, que é um cara que é o contrário, você aumenta a temperatura, a solubilidade, ele precipita mais, a solubilidade diminui, você sabe que a hora que você joga o sal em água, você joga o sulfato de césio em água, a temperatura do copo aumenta, ele joga calor para a vizinhança. É uma dissolução exotérmica, certo? Mas
Eu sei isso daqui a gente está falando agora, a gente vai entender melhor os porquês disso mais tarde, tá? Lá no segundo semestre. Muito bem. E para terminar, né, a gente estava estudando muito solubilidade de soluções, né? Principalmente quando você tem sólido e líquido, mas a gente tem uma solubilidade que eu acho que vale a pena comentar, eu acho importante comentar, que é a solubilidade de gases em líquidos. E a solubilidade de gases, como é que se comporta essa grandeza aí de solubilidade quando você quer dissolver um gás num líquido? Eu costumo falar, se a gente lembra do nosso cotidiano, a gente lembra dessa solubilidade, né? Que é o seguinte, a gente quando vê uma garrafa de refrigerante fechada no supermercado, você não vê a presença do gás lá dentro. O gás está completamente dissolvido lá dentro, né? Ele foi colocado lá dentro a alta pressão, né? E a hora que a gente abre a tampinha da garrafa de refrigerante, o que acontece? A gente vê as bolhas de gás surgindo lá no refrigerante, e essas bolhas de gás é o gás não dissolvido no refrigerante ou no líquido gaseificado, tá? Na água gaseificada. Isso é sinal de que a hora que você abriu, o que acontece? A pressão diminui. Se a pressão diminui, a hora que você viu o gás que não está dissolvido, significa que a solubilidade do gás no líquido diminuiu. Então, quanto maior a pressão, maior a solubilidade do gás no líquido, tá? Isso é importantíssimo, tá? A outra coisa é a dependência da solubilidade de um gás com a temperatura. É só você imaginar um refrigerante quente e um refrigerante gelado. Qual aquele que vai gerar mais espuma, vai gerar mais gás? A gente sabe que aquele que está a maior temperatura vai gerar mais espuma, vai gerar mais gás no sistema. Olha, pensa um pouquinho em refrigerante, pensa um pouquinho até em cerveja, tá? Cerveja quente, chopp quente, tá? Você pensa que quanto maior a temperatura, maior agitado está o gás, mais ele escapa do sistema. Portanto, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do gás no líquido. Tá? E isso tem um efeito muito importante quando a gente estuda aspectos ecológicos, né? Por exemplo, quando a gente quer construir uma usina termoelétrica, uma usina termonuclear em algum local, em que você tem que esfriar as turbinas da sua usina, em que ela vai aquecer, né, uma região com água represada. A gente precisa de uma região com água represada para promover essa diminuição de temperatura da usina. E isso daí promove localmente, né, no lago, no rio que você represou. Obviamente, se aumenta a temperatura daquela lagoa, daquele rio, você tem um desprendimento maior de oxigênio nesse sistema, né? E um desprendimento maior de oxigênio do sistema obviamente vai ter uma diminuição do oxigênio dissolvido na água, e aí a fauna local pode ser extremamente prejudicada por esse aumento de temperatura das lagoas, dos rios, aí quando você instala uma termoelétrica ou quando você instala uma usina termonuclear aí. Então, esse é um ponto importante aí pra gente. Então, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do gás no líquido. Certo? Então, essa é a nossa aula sobre solubilidade em soluções. Grandeza essa que vai quantificar o quanto de soluto você pode jogar numa determinada quantidade de solvente. Certo? E muito importante, o meu recado final. Tá? Claro que se você dobra a quantidade de solvente, a quantidade de soluto que você pode jogar lá dentro também vai ser dobrada. Se você corta a quantidade de solvente por 3, a quantidade de soluto que você pode jogar lá dentro no máximo também será cortada por 3. Então, a relação da quantidade de soluto e quantidade de solvente é uma relação diretamente proporcional, certo? Então isso é uma coisa que você não pode esquecer. Beleza? Grande abraço e a gente se encontra na próxima videoaula aí nossa.